Filipenses, capítulo 1, né? A gente vai ler a partir do versículo 12. Sejam bem-vindos mais uma vez à família ali do presbítero, a evangelista. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa irmã aqui do lado da Regina também, seja muito bem-vinda. O varão também ali que está visitando a gente pela segunda vez aqui, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A gente está falando sobre o livro de Filipenses, tá? A gente vai ler aqui do versículo 12 até o 14, e os professores deixou na mão hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém? Somente aqui. Vamos fazer uma breve oração. Pai bendito, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa terça-feira. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos trouxe até aqui, Papai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, possa glorificar o Teu nome, Senhor, através dessa palavra. Senhor, me sustenta através desta palavra, me ajuda a viver esta palavra, Senhor, não somente a mim, mas também a Tua igreja. A Tua palavra é poderosa para alcançar mente, coração e nos trazer transformação, Pai. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, como nós já sabemos, esse é o nosso segundo assunto, né? E eu tenho comigo que é um tema que é bastante oportuno para ser tratado, principalmente após nós termos tratados por algumas terças-feiras, né? Na verdade, 8 terças-feiras que nós falamos como é que nós podemos estar aperfeiçoando as nossas pregações, né? As armas da nossa milícia. E hoje, né, a gente vai dar continuidade aqui então nessa carta que Paulo escreve com bastante alegria aos Filipenses. E o nosso tema hoje é que nós vamos ver que nenhuma adversidade que vem sobre a nossa vida, ela pode reter a graça, né, o Evangelho de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é o poder que é de Deus, não é um poder que é nosso. Então é uma coisa que vem do alto para baixo, vem do céu para a terra, né? Vem de Deus para nós, é uma coisa que é divina, não humana. E por isso que a expansão e o crescimento do Evangelho não depende de nós. Depende sempre de Deus, não depende das circunstâncias, sempre estar favoráveis ao nosso lado. Então, quando existem lutas, quando existem adversidades, quando existem barreiras em nossas vidas, Deus ele se utiliza dessas coisas como se fosse uma ferramenta para cumprir os seus propósitos, para cumprir o seu querer, porque nem sempre o vento vai estar favorável para nós que procuramos mergulhar nesse oceano de graça. Procuramos mergulhar assim, se afogar na presença de Deus. Mas como nós sabemos e vimos por algumas terças-feiras, nós somos convocados para quê? Para plantar, para regar, para entender os tempos, para entender que os tempos eles já estão brancos, né, e que nós somos esses ceifeiros da última hora. Nós sabemos que as nossas adversidades, elas não podem mudar a Deus, simplesmente pelo fato dele ser quem ele é, Deus. E ele sendo Deus, ele é um ser que é imutável. E como Deus ele é imutável, ele é inalterável, ele é inabalável. Ele é um cara que ele não precisa de melhorias. Só que é diferentemente de nós, né? E que se Deus ele precisasse de melhorias, ele não poderia ser Deus, ou não poderia ser o Deus verdadeiro. Mas, diferentemente de nós, que somos mudados ou moldados através das circunstâncias que nós passamos, né? Porque quando nós estamos em adversidade, praticamente nós somos regidos de acordo com aquilo que nós passamos. Então, por exemplo, se nós estamos bem, se nós estamos felizes, né? Nosso sorriso está lá em cima, está lá no alto, está tudo certo, tudo legal. Porém, quando nós estamos em adversidade, parece que muitas das vezes, na verdade, está exposto em nosso rosto que as coisas não estão tão bem assim. E é interessante que quando nós falamos que Deus ele é imutável, não significa que Deus ele é inativo, ou não significa que Deus ele é inanimado, ou seja, que ele não se preocupa com as nossas circunstâncias.
não significa que Deus ele não se preocupa com o nosso estado, mas significa que o quê? Que Deus ele age sempre de uma forma constante, sem variar no seu caráter, sem variar no seu modo de agir. E isso é muito bom. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse tipo de comportamento, nós podemos entender e trazer para nós que a nossa confiança ela não está aplicada, ou ela não está apoiada ou estribada em qualquer um, mas a nossa confiança ela está apoiada nos deuses dos deuses, como diz lá no Salmo 115. E de acordo com esses versículos, com essa passagem que nós lemos, nós vamos destrinchar um pouco desse texto. A gente vai falar do versículo 12 até o versículo 26, e conforme nós vamos vendo, nós vamos notar que as pessoas elas podem ter duas perspectivas, dois pensamentos, duas visões sobre as nossas vidas, tanto uma visão ruim quanto uma visão boa, né? Principalmente quando nós estamos em tribulação. E nós vamos ver também que a nossa posição mediante a tudo aquilo que nós passamos vai definir se nós estamos caminhando em direção ao que Deus preparou, estabeleceu e planejou para as nossas vidas, por intermédio da sua palavra, por intermédio das suas promessas, ou se aquilo que as pessoas elas dizem ao nosso respeito está regendo ou está conduzindo a nossa vida. Nós sabemos, quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Coríntios, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Ele se aperfeiçoa nas fraquezas. E parece que a presença de Deus ela é mais visível, ou nós conseguimos sentir ela quando nós passamos pelo estreito, no momento de dificuldade, porque parece que nós buscamos mais, né? Parece que nós intensificamos um pouco mais da nossa busca. E é importante nós sabermos isso, porque quando nós colocamos isso na nossa mente, no nosso coração, isso pode ser primordial e importante para que a palavra de Deus, ou a mensagem que Deus revela para as nossas vidas, ela não venha a ser parada pelas circunstâncias, pelos momentos, pelas tribulações que nós passamos, né? E nós podemos entender pela palavra de Deus que isso pode ser usado em favor da graça de Deus. Então Deus ele pega tudo aquilo que nós passamos de ruim, né? E ele começa a nos forjar, né? Ele começa a nos aperfeiçoar, né? Ele começa a nos espremer, como se, sabe quando você pega uma flor e espreme essa flor para sair essência, ou quando você está lá apertando o alho, quanto mais se aperta, mais essência, mais aroma ele tem. Muitas das vezes quando Deus ele permite as tribulações na nossa vida, é justamente para isso, para nos espremer, para extrair de nós o que há de melhor em nós, que hoje em dia é a presença dele, é o bom perfume do Espírito Santo, é o bom perfume de Cristo. Então Deus ele permite para provar a nossa fé, para nos fazer nós termos uma fé madura, uma fé consistente, uma fé genuína, uma fé verdadeira nele. E mesmo que o crescimento do Evangelho de Deus ele não depende de nós, não depende das nossas circunstâncias, como nós aprendemos durante algumas terças-feiras, nós somos esses arautos de Deus, esses embaixadores, os escolhidos para proclamar a mensagem do Senhor. E algo que é muito interessante que a palavra de Deus nos mostra, quando nós vamos lá para a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, vai lá no finalzinho do versículo, vai nos dizer algo muito interessante, vai nos dizer que os anjos, eles ficam atentos à mensagem do Evangelho. Olha só, mesmo eles sendo seres angelicais, mesmo eles sendo seres poderosos, bem mais poderosos do que nós, eles não possuem um completo conhecimento com relação aos mistérios de Deus, e principalmente com relação à nossa salvação. E quando Pedro diz que eles ficam atentos à mensagem do Evangelho, é como se eles esticassem o pescoço de intensa curiosidade, de desejo de ter aprendizado com aquilo que Deus nos revela, quando nós estamos preparando uma mensagem, ou quando nós estamos aqui no púlpito pregando a palavra. Então isso pode ser um dos motivos pelo qual nós precisamos nos manter na posição de remanescentes. Só que, né, esses sobreviventes, desses que lutam, desses que apanham e que ainda permanecem. Só que o problema não é nós sabermos, né, que nós precisamos ficar firmes. O problema é nós termos que ficar firme. Porque como é que nós podemos passar, né, pelos BOs que a vida ela nos apresenta e ainda continuar firme? Esse é o problema.
E eu vejo pela palavra de Deus que uma das formas que vai nos ajudar a sempre nos mantermos firmes na presença de Deus é termos uma mente blindada, uma mente focada em Jesus Cristo. Eu lembro que no finalzinho do ano passado, eu fui num evento de esporte, né, de luta, de boxe Muay Thai, que eu gosto desses negócios, e lá era armador, né, mas foi muito interessante porque o pessoal que subia no ringue para lutar, eles usavam o capacete, usavam a cotoveleira, né, a coquilha, esses negócios para poder se proteger. Mas o primordial era a cabeça, né, precisava ter a sua mente protegida. A gente sabe que um motoqueiro, por exemplo, não somente motoqueiro, né, mas para quem dirige, quando quer voltar para sua casa em paz, em segurança, precisa ter prudência no trânsito. Mas um dos componentes que é indispensável para um motoqueiro é o capacete, precisa estar com a sua mente protegida. Ou até mesmo quando está um dia ensolarado, né, nós sairmos com um boné, sairmos com um chapéu para poder se proteger dos raios solares, é uma coisa que nós podemos dizer assim, é uma coisa que é viável. Mas quando nós falamos de tribulação que vem para assolar as nossas vidas, que infelizmente é uma infelicidade, que é um revés que acontece nas nossas vidas, o que vai nos proteger para nós não voltarmos para trás em meio às lutas, o que vai evitar o nosso regresso, para nós mantermos um progresso espiritual, é ter um olho voltado não para aquilo que nós estamos passando no momento, mas é ter um olho voltado para o que Deus nos promete, é o que Deus nos revela na tua palavra. Então é ter uma mente blindada em Cristo. Então quando nós vamos lá em Efésios, no capítulo 6, como nós bem conhecemos essa passagem, vai falar para nós tomarmos toda a armadura de Deus, para que depois de nós termos passado por tudo, ainda continuar firmes. E é interessante que no versículo 13, Paulo ele vai dizer sobre resistir e ficar firme. Resistir para não querer voltar para trás e continuar firme na pegada com Cristo, né? No dia a dia com Cristo, orando, buscando, não esmorecendo, não se desviando, continuando orando, essas coisas. E é interessante que nessa parte da armadura de Deus, Paulo ele também fala sobre o capacete da salvação. E no mesmo versículo que Paulo ele fala do capacete da salvação, ele enfatiza a espada, porque ao mesmo tempo que nós precisamos estar com a nossa mente protegida, levada cativa em Cristo, nós precisamos não somente ficar na passiva, mas nós precisamos atacar também, contra-golpear também o inimigo das nossas almas. Algo que eu acredito que é visível, né, para quem está percebido, quem está com os olhos abertos, que nos últimos dias parece, né, que a nossa igreja local tem passado por uns momentos difíceis, né? Não sei se vocês lembram que teve até mesmo um certo domingo, né, que o nosso pastor ele precisou parar a ministração para poder convocar a igreja para oração, para convocar a igreja para a guerra. Então a nossa luta é constante, inclusive foi num domingo de carnaval, que foi bem pesado esse carnaval. Então olhando para esse tema, olhando para as circunstâncias, né, que nós vivemos tanto em comunidade, quando nós estamos juntos, tanto quando nós estamos individualmente, eu particularmente tenho comigo que mesmo que esses temas que nós vamos sempre transmitir, falar para a igreja, seja algo que vai ser que é conversado entre os professores, entre a gente, mas com certeza que esses temas, falar sobre Filipenses, né, a alegria no meio da tribulação, é uma coisa que veio realmente do alto, né? Não foi uma simples conversa. Acredito que é providência de Deus falar sobre isso. E hoje então a gente vai ver um pouco como é que a prisão do apóstolo Paulo contribuiu para a pregação do Evangelho, para o avanço do Evangelho para a igreja de Filipos naquela época. E hoje nós vamos ver também como é que essa prisão pode contribuir para as nossas vidas hoje. E hoje a gente vai focar e observar como é que foi o posicionamento do apóstolo Paulo mediante a tudo aquilo que ele passou. Como nós aprendemos na semana passada, a nossa irmã Caroline, ela tratou de Filipenses do capítulo 1 e ela tratou conosco até o versículo 11. E ela trouxe já uma informação muito importante, que aqui foi a primeira prisão que o apóstolo Paulo passou, né? Nós sabemos lá pelo livro de Atos que ele passou por essa prisão, ele foi visitar a igreja,
mais uma vez, visitou a igreja de Filipos por 2 vezes, e depois ele subiu para Jerusalém, soube que ia ocorrer a sua morte, foi para Roma e morreu por lá. Mas ele passou nessa prisão, depois foi para a igreja de Filipos. E é interessante que quando Paulo ele está preso em Roma, a Bíblia vai nos dar um detalhe que ele estava guardado sobre os cuidados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma alta patente militar daquela época, tanto em recursos e equipamentos, e tipo assim, uns guardas de elite. Se nós fôssemos comparar a guarda pretoriana com os guardas que nós temos hoje em dia, nós poderíamos comparar com o serviço secreto dos Estados Unidos, ou a GSI do Brasil, ou as guardas republicanas de outros países. Ou seja, são guardas governamentais, guardas que são levantados para proteger um presidente, um governador, um cara de muita importância. Então, esses caras, eles eram muito bons, tinha que ser bravo, tinha que ser top, os caras lá em cima. Mas a curiosidade que fica é o seguinte: por que é que nós temos esse detalhe de que o apóstolo Paulo ele estava preso sobre o cuidado da guarda pretoriana? Eu vou pedir para Natália ler para a gente Atos capítulo 5, versículo 19. Eu vou pedir também para a Diaconisa Elisa, tá com a Bíblia? Diaconisa Elisa, leia para nós Atos capítulo 12, versículo 7 ao 9. E eu vou pedir para o Mateus ler para a gente Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Natália, Atos 5, 19. A Elisa vai ler para a gente Atos 12, versículo 7 ao 9. E o Mateus vai ler para nós Atos 16, versículo 25 ao 26. Pode ler. Atos 5, 19. Mas naquela noite, o anjo do Senhor abriu os portões da cadeira, levou os apóstolos para fora e disse: Amém. O 12, do 7 ao 9. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos das cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Deus? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém. Notem que esses 3 textos, esses 3 versículos que nós lemos, que vocês leram, vocês podem notar que os cristãos naquela época, eles tinham uma certa fama. Essa certa fama era deles serem libertos da prisão por intermédio dos anjos, até mesmo as prisões que eram mais reforçadas, e até mesmo de uma maneira sobrenatural, como o Mateus leu aqui. Só que aqui no caso do apóstolo Paulo, como ele era um cidadão romano, quando nós lemos essa parte da história no livro de Atos, nós vamos ver que as circunstâncias que ele estava passando ali o obrigou a apelar pelo imperador na época, que o imperador, que era o César na época, porque ele foi pressionado a fazer isso. Só que até sair o julgamento dele, ele ficava sobre a responsabilidade desses guardas. Então, como que era a prisão dele? Ele precisava ficar acorrentado, né? Um guarda ficava acorrentado juntamente com ele, e acredita que prendia uma corrente curta no pulso direito, né, do prisioneiro, e no pulso esquerdo do guarda. Por quê? Porque caso fosse preciso o guarda usar a sua arma, usar ali os seus apetrechos ali, ficaria de uma maneira mais fácil, enquanto que o prisioneiro ele ficava um pouco mais vulnerável.
e mesmo que as correntes nos pés, que quando nós vemos na palavra de Deus é conhecido como grilhões, eles eram usados, né, em prisões que eram um pouco mais públicas, né, para evitar a fuga de um prisioneiro. No caso do apóstolo Paulo, ele simplesmente tinha os seus pulsos ligados para esse soldado, para que o soldado evitasse que ele fugisse. E é interessante que Paulo, ele precisava ser vigiado o tempo todo, né? Então, geralmente ocorria uma troca de soldados a cada 6 horas, se trocava os soldados porque ele precisava ser vigiado durante 24 horas. Então, caso o prisioneiro ele escapasse, esse soldado, o soldado ele precisava pagar um valor um pouquinho alto, que no caso era a sua vida. E quem esteve aqui na semana passada viu que a nossa irmã Carol, ela passou umas imagens, né? A gente pôde ver, imaginar como que era, mais ou menos, como foi a prisão do apóstolo Paulo. E algo que é muito interessante, que era essa corrente que era colocada no pulso, tanto do soldado como do prisioneiro, era uma corrente curta, cerca de 45 a 50 centímetros, um côvado, mais ou menos a distância aqui do cotovelo até a ponta do dedo. Só que, mesmo que o apóstolo Paulo ele estava preso, e algo ruim, ele estava preso em uma prisão domiciliar, ou seja, ele tinha algumas liberdades. Então era por isso que ele recebia visitas, era por isso que ele conseguia escrever ou ditar as palavras para serem escritas, pregar, orar com os visitantes, mas mesmo assim não era uma coisa muito fácil. Mas o que importa para nós nessa parte é o seguinte: o apóstolo Paulo ele estava guardado, ele estava preso, ele estava aguardando o seu julgamento. Então ele não sabia, era incerto amanhã dele, ele não sabia se ele seria solto, né, se ele seria absolvido ou se ele seria julgado e condenado quando ele estava lá. Só que o que é interessante, que nós vamos continuar vendo durante todos esses estudos, é que nós não vamos ver o apóstolo Paulo, sabe, desesperado, sem sossego, perturbado, agoniado por tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Tanto é que quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele escreve com tamanha alegria, com imensa alegria, com muito amor para essa igreja. Então Paulo ele pega tudo isso que está passando, a incerteza do seu amanhã, a sua mão acorrentada, ele pega tudo isso e ele usa para ter mais ousadia, para poder pregar a Cristo, para poder anunciar Jesus Cristo até mesmo nas suas prisões. Então nessa prisão domiciliar, ele pegou para ele e ele entendeu como se fosse uma porta que Deus ele abriu para ele no meio da adversidade, né? E para ele poder espalhar esse evangelho de uma maneira um pouco mais abrangente, de uma maneira um pouco mais expansiva. Ou seja, Deus ele usou o sofrimento do apóstolo Paulo em meio à adversidade que estava passando e usou para expandir, para trazer uma expansão da sua palavra. Agora, por que Deus fez isso com o apóstolo Paulo e por que é que Deus ele faz isso até mesmo conosco nos dias de hoje? Porque quando nós vamos lendo, folheando a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus ele é um cara que não desperdiça sofrimento. Por exemplo, quando nós vamos lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, Tiago ele vai falar algo que é totalmente contraditório à nossa carne. Ele vai falar, olha, tenha alegria quando cair em diversas tentações, sabendo que aplique a paciência, a sua obra perfeita e tal. Quando nós vamos lá para Romanos capítulo 5, Paulo ele vai dizer também, né, que a tribulação ela produz a paciência produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, para Deus, ele é um cara que não desperdiça sofrimento e aproveita os momentos de adversidade para acrescentar algo na minha e na sua vida. Então, se nós pararmos para pensar e se nós quisermos continuar a dar crédito à palavra de Deus, o que é que as nossas tribulações saindo daqui, por essas portas, nesse exato momento, pode contribuir para o crescimento do Evangelho? Por exemplo, o que as portas fechadas, né, pode contribuir com o Evangelho nesse exato momento? O que a falta de dinheiro pode trazer de benefício dentro do lar? O que um pai, o que uma mãe pode ensinar para um filho quando está passando por esse momento de dificuldade? O que eles podem fazer? Eles podem chegar junto, eles podem chegar individualmente no seu filho, na sua filha e começar a ensinar
valores para eles. Pode, por exemplo, levar eles ao mercado com um dinheiro ali contado, um dinheiro limitado, e falar assim: olha, a gente vai comprar isso para casa, e outro dia, quando o pai ou a mãe tiver dinheiro, compra algo para você. Fazer a promessa e realmente, quando tiver o dinheiro, comprar para a criança. Mas o que a criança vai começar a entender? Quando ela está num momento de entendimento, ela vai começar a entender que a realidade, que nem sempre as coisas vai ser tão fácil assim. Ou esse pai, essa mãe pode sentar à mesa com eles, ou ele, ou ela, e falar assim: olha, tá vendo, a gente não tem muita coisa assim, sabe? Mas tá vendo como a nossa família é feliz? Tá vendo como o papai, como a mamãe é feliz? Mesmo tendo pouco, né, nós podemos pegar o Evangelho, aquilo que nós aprendemos, e ensinar valores para os nossos filhos. Usar esse momento difícil para poder pegar sobre contentamento. Dizer: olha, é melhor ter paz, né, e ter pouco do que ter bastante coisa e não ter muita coisa. É melhor ter uma vida sossegada e feliz do que ter uma vida perturbada. Ou pode olhar para o casamento e dizer assim: olha, realmente as coisas não estão boas, a gente não almejou tudo aquilo que nós queremos, mas realmente ela está comigo, realmente ele está comigo, não por aquilo que nós não temos ainda, né? Mas realmente está comigo debaixo daquele juramento que fez no altar, sabe? É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, realmente até a morte nos separar. Então pode pegar essas coisas e aplicar o Evangelho e lembrar: olha, Jesus está com a gente. Então um laço, um cordão de 3 dobras realmente é mais difícil de se quebrar. Ou, né, pode falar realmente, dizer assim, o que Deus uniu não separa o homem. Ou, por exemplo, o que é que nós podemos aprender quando nós estamos passando por uma enfermidade? Porque quando a enfermidade ela vem, é para nos lembrar que nós não somos robôs, né? Que o nosso corpo ele precisa de uma atenção, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Que nós não precisamos ser fortes o tempo inteiro. Você que tem um sobrenome forte aí, não tem jeito, tem que ser forte o tempo todo. Mas a falta de saúde vem para nós nos lembrarmos, né, a dar valor às coisas, a ter empatia, a ter sentir uma profunda tristeza por quem está passando por uma debilidade, para quem está passando por um momento de debilidade física ali. Ou muitas das vezes vem para nós revermos os nossos hábitos, rever as nossas alimentações, praticar um exercício físico, mas num sentido espiritualmente dizendo, é nós revermos os nossos valores, começar a dar mais importância, não às coisas, mas dar importância para as pessoas, importância para a família, mais do que o trabalho, importância para os filhos, para os netos, e assim vai, né? Importância, né? Nós lembramos da nossa fé, da importância para a nossa fé, né? Porque realmente quando um crente faz quando tá ruim, tá naquele estado mesmo, fala: meu Deus, deixa eu morrer, não, perdoa os meus pecados, né? A gente dá importância para a nossa fé. Nós podemos aplicar o Evangelho, lembrar que a nossa vida é um sopro e que realmente o que permanece, o que vai permanecer é a palavra de Deus. Então saindo daqui, o que as nossas tribulações, o que nós podemos tirar de lição de acordo com aquilo que nós passamos? O que nós podemos tirar de lição e tentar conciliar Deus, família, trabalho e igreja? Aí nós vamos olhar a palavra de Deus e nós vamos começar a descobrir que nós precisamos estabelecer prioridades. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos lembrar como organizar o nosso tempo, né? Como priorizar algumas coisas, dizer não para algumas coisas, e assim vai. Como é que nós podemos usar a fragilidade mental da nossa mente em prol dessa palavra, né? Em prol desse Evangelho? Porque quando nós buscamos a Deus, nós vamos entender que realmente nós precisamos ter uma dependência divina. Porque o que nós podemos fazer? Pedir um aconselhamento pastoral, porque a nossa mente ela fica um pouco mais aberta, um pouco mais receptiva mediante a palavra de Deus, porque às vezes nós vamos a uma situação com um pensamento, mas ouvindo o conselho de Deus começa a transformar a nossa mente, parece que passa pela metanoia, pela metamorfose assim. Então nós chegamos com o pensamento e somos moldados a pensar outro pensamento, né? Nós aprendemos a redirecionar, reestabelecer os nossos pensamentos mediante a um conselho de Deus, um conselho bíblico, né? E como foi muito bem ministrado, muito bem empregado, uma palavra muito profunda no sábado pelo nosso irmão
Danilo, que ele pregou o livro lá de Coríntios, né, a nossa mente precisa estar fortificada em Deus, né, para que quando essas crises realmente vêm, nós estamos firmados em Deus, né, porque Deus ele vai levar a nossa mente presa, cativa, em obediência a Jesus, vai nos levar realmente a conhecer Deus de uma maneira um pouco mais profunda. Então a nossa mente vai estar blindada, tanto contra tudo que se levanta contra a palavra de Deus, tanto contra aquelas coisas que dizem ao nosso respeito, quando nós não estamos fazendo aquilo que dizem, que nós vamos ter a nossa mente blindada. Então, o que nós podemos tirar de lição mediante a tudo que nós passamos? Então, nós podemos analisar as áreas da nossa vida e ver onde eu posso aplicar o Evangelho mediante aquilo que eu estou passando. Então, aqui, no versículo 12, Paulo vai dizer assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. É interessante essa parte, por quê? Porque o apóstolo Paulo ele estava comunicando, ele estava confortando a igreja com relação ao seu estado naquele exato momento, por tudo aquilo que ele estava passando. Então ele estava escrevendo essa parte para mostrar que a prisão, né, esse momento que ele estava passando, estava contribuindo, estava sendo proveitosa, né, para o crescimento do Evangelho de Deus. Por que Paulo escreve isso? Porque a igreja de Filipos estava preocupada com o seu estado, né? E o que é interessante de tudo isso é que mesmo que a igreja estava preocupada, e mesmo que Paulo estava escrevendo ali para eles, trazendo um certo conforto, o apóstolo Paulo, mesmo ele passando por tudo isso, ele colocou na sua mente que nenhuma cadeia poderia impor limites, poderia impedir, né, que a verdade de Deus, né, que a palavra de Deus ela crescesse, né, que o reino de Deus avançasse. E para nós hoje, né, quando nós colocamos firmemente nosso coração, quando nós colocamos firmemente na nossa vida que nada pode nos separar do amor de Deus e que ter alegria no meio das tristezas é uma das evidências mais poderosas que realmente nós somos convertidos. É uma das evidências mais poderosas que o efeito do Evangelho foi real, foi poderoso nas nossas vidas, né? Então, porque o Evangelho é aquilo que vai nos fazer olhar além das circunstâncias. O Evangelho faz nós continuarmos continuando. O Evangelho faz nós insistindo, né? Ele faz nós sempre dar um passo a mais, né? Quando nós queremos parar, quando nós queremos desistir. Eu me lembro que o nosso pastor Vanderlei falou por algumas vezes que ele havia ativado o modo de sobrevivência já faz algum tempo, mas na verdade era o poder de Deus se aperfeiçoando nas fraquezas. É graça sobre graça, é sinal de conversão, né? Então assim, nós poderemos não estar presos como o apóstolo Paulo estava, nós não podemos ter as nossas mãos algemadas, as nossas mãos acorrentadas, nós não estamos em cadeias como ele estava, mas o que nós podemos tirar de lição dos momentos de fraqueza? O apóstolo Paulo ele tinha sua mão ligada a um soldado, mas o seu coração, a sua mente estava livre, estava conectado, estava ligado ao Senhor dos exércitos, ao Jeová Sabaote. Isso foi o suficiente para ele escrever com muita alegria e confortar os filipenses naquele momento. E aí, no versículo 13, Paulo ele vai falar assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Se nós repararmos no versículo 12, Paulo ele falou de crescimento e ele falou de proveito. Só que agora no versículo 13, Paulo está falando de manifestação e está falando de alcance. Ele está falando que esse momento da vida dele contribuiu para levar ele à elite romana. Então a primeira coisa que nós podemos observar nessa parte é que havia se cumprido uma das profecias que estava sobre a vida de Paulo, que está lá em Atos capítulo 9, versículo 15 ao 16, quando Ananias ele estava meio que receoso de receber o Saulo de Tarso por conta da sua fama, e Deus ele fala para Ananias assim, olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer, sofrer pelo meu nome, por conta desse evangelho, e eu levarei ele diante dos reis, diante de pessoas importantes. Então estava se cumprindo essa profecia na vida do apóstolo Paulo. E a segunda coisa é interessante que o evangelho
naquela época era visto pelos romanos como se fosse uma superstição, algo que era ilícito. Tipo assim, os romanos tinham o cristianismo como se fosse uma crença barata, com uma coisa sem noção, sem base, sem razão, sem conhecimento. E para os romanos, crer em Cristo levava os cristãos a fazer coisas absurdas, tipo assim, criar coisas sem sentidos, orar, jejuar por causa de um homem, ao ponto de certa época da igreja, a igreja ser usada como um bode expiatório, eles serem usados para serem incendiados, foram incendiados em Roma e eles foram usados como poste de luz. Então os romanos, eles tinham o cristianismo como se fosse uma superstição. E esses membros da elite militar romana, né, eles não eram qualquer pessoa. Então, além de eles precisar jurar, né, lealdade por imperador César, né, que não é o César Trajiano, careca, eu acho que esse César tinha cabelo. Estou meio triste com o palmeirense. Brincadeira. Mas imagina, um soldado nesse nível, nessa patente, né, ligado ao imperador romano, um cara que precisa jurar, dever ao imperador, e ele estava ligado a um prisioneiro que transformava as suas prisões em um culto, e um prisioneiro que fazia das suas oportunidades, né, de evangelização. Então Paulo, ele não era um prisioneiro comum, ele era um prisioneiro de um alto nível intelectual. O que os soldados estavam acostumados naquela época? Estavam acostumados com os tumultos, estavam acostumados com as picuinhas, estavam acostumados com o palavreado torpe, né? Os palavrão, os mimimi dos criminosos. Mas agora os soldados estavam acorrentados a um cara que era diferente. E todos aqueles que se acorrentavam a ele, notavam que Paulo, ele não se via como um prisioneiro dos homens, notava que Paulo, ele se via como um prisioneiro de Cristo, como um prisioneiro de Deus. Então parece que as vigilâncias deles tornaram contra eles, porque eles estavam sendo confrontados, só que estavam sendo confrontados não fisicamente, estavam sendo confrontados espiritualmente, porque Paulo, quando ele estava sozinho, ele lia, ele escrevia, ele orava. E Paulo, quando ele tinha visitas, ele dava conselhos, ele orava junto, ele ensinava doutrinas, se alegrava juntos. E se os soldados, eles não quisessem se converter ao cristianismo, eles precisavam também estar vigilantes, só que agora nos seus corações, porque senão a palavra ia, a palavra entrava e eles se convertiam. E era justamente isso que estava acontecendo, ao ponto de em seis semanas a tropa de soldados elas precisavam ser trocadas ali. Cada leva eles eram trocados porque eles se convertiam mediante ao exemplo, tudo que o apóstolo Paulo falava. Então, se nós fôssemos trazer para nós hoje, as nossas tribulações muitas das vezes podem nos levar a ambientes ou lugares que normalmente a palavra de Deus ela não entraria, né? Levou o apóstolo Paulo à elite romana. Por exemplo, eu já ouvi relatos de crentes que ficavam enfermos do nada, não se descobriu do porquê ficou enfermo, ficou em observação, mas quando estava lá no hospital tinha uma alma lá, e evangelizou essa alma, falou de Jesus para essa alma, e essa alma aceitou, essa alma se reconciliou com Jesus. É como se Deus ele usasse essa enfermidade para levar o crente para pregar o evangelho para apenas uma alma, para apenas uma pessoa, né? Eu lembro que por diversas vezes, quando nós saímos um pouco mais ativamente para as ruas, né, o nosso irmão Toninho, ele sempre pregava e insistia na palavra de Deus com aqueles jovens, com aqueles rapazes que muitas das vezes estavam nos seus mesmos estados, mas eu me lembro por diversas vezes ouvi ele dizer que pregou para um daqueles caras e nunca mais viu eles. E quem sabe se aquele momento foi o último momento deles, foi a última oportunidade que eles tiveram de ouvir a palavra de Deus. Então muitas das vezes Deus vai nos levar a ambientes e lugares que normalmente a palavra de Deus não entraria. Então por isso que nós temos uma fidelidade em meio às tribulações, vai servir para encorajar os outros, vai servir para levar a palavra onde a palavra não vai entrar. Então nós já sabemos disso, né? Mas apenas para reforçar, nós estamos sendo observados. Sempre tem uma pessoa que está observando a nossa vida, que está observando
o nosso jeito de buscar a Deus, e às vezes o nosso jeito de buscarmos a Deus está servindo de combustível para o outro, está servindo de combustível para a outra pessoa, né? Porque essas pessoas, elas começam a falar: nossa, mas como é que ela consegue perseverar desse jeito? Nossa, como é que ele consegue perseverar desse jeito? Onde vem essas coisas? Elas conseguem enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar quando nós estamos em tribulação. O que as pessoas elas enxergam em nós, né, quando elas nos observam mediante a nossa conduta? Elas conseguem enxergar Deus, elas conseguem enxergar Jesus, elas conseguem enxergar o Espírito Santo. Elas começam a observar: nossa, realmente Deus enviou o seu Filho, realmente o seu Filho salvou essa pessoa, realmente o Espírito Santo está trabalhando, está preservando, está contribuindo para a salvação dessa pessoa. Elas enxergam aquilo que nós não conseguimos ver quando estamos em tribulação. E é interessante que ainda no versículo 13, Paulo ele diz que não somente a guarda pretoriana, ele fala todos os demais lugares. E mesmo que quando Paulo ele fala todos os demais lugares, seja uma fala, vamos dizer assim, uma fala aberta, né, o que dá a entender é que outras pessoas elas foram alcançadas por intermédio dessa prisão. Seja porque foram lá visitar ele, seja por conta dos relatos dos soldados que se convertiam e falavam: cara, eu estou diante de um prisioneiro diferente, ou seja por pessoas importantes, pessoas governamentais, os administradores, tudo mais. Então, assim, por essa prisão nós podemos observar e aprender e trazer para nós que o chamado do apóstolo Paulo ele tinha um sentido teológico, ou seja, fazia parte do plano de Deus aplicar, permitir o sofrimento na vida do apóstolo Paulo, porque isso levou o apóstolo Paulo a entender o quê? Que ele não precisava focar no mensageiro na vida dele, ele precisava focar na mensagem, porque quando ele era livre, ele anunciava Cristo, quando ele estava preso, ele anunciava Cristo. Então, quando nós pegamos o nosso sofrimento e aplicamos também em um sentido teológico, entendemos que Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, quando nós entendemos que é melhor padecer como cristão do que como homicida, é melhor sofrer agora como Cristo, como diácono, como pastor, como presbítero, como uma serva, como um servo de Deus, né? E usar esse sofrimento para pregar o evangelho e alcançar almas, do que sofrer por nada. Porque quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade em meio das fraquezas, é uma das evidências fortes que realmente vale muito a pena servir a Deus. Realmente vale muito a pena servir ao Senhor, porque além de nós estarmos passando, sobrevivendo nessa graça de Deus, nós estamos aborrecendo a nossa própria vida, nós estamos tomando a nossa cruz e realmente seguindo a Ele, né? Nós não podemos saber, mas muitas das vezes esse nosso sofrimento realmente está sendo usado de uma maneira profunda no nosso próximo, naquele que nos observa. Então, nosso sofrimento pode não estar alcançando elites, como foi o sofrimento do apóstolo Paulo, mas pode estar alcançando corações de pessoas, pode estar alcançando vidas de pessoas. Por isso que pregar o evangelho de Deus muitas das vezes vai muito mais além do que ter um conforto físico, né? Nós vamos ter por momentos esses desconfortos, né? Mas é justamente isso que vai desenvolver em nós, tanto em nós e mediante aqueles que nos observam, um caráter aprovado, não pelos homens, mas um caráter aprovado por Deus. Porque a aprovação, quando ela vem de Deus, além dela desenvolver esse caráter transformador, traz para nós esse amadurecimento, só que por intermédio da dor. Só que a dor, sofrer com Deus, não é sofrer de qualquer maneira. Sofrer com Deus é sofrer com propósito, porque quando nós sofremos com propósito, traz autoridade para a nossa vida, traz um resultado na nossa vida, sabe? Traz resultado quando nós vamos pregar, porque quantas das nossas palavras já serviram como peso para a igreja, quanto das nossas palavras trouxe experiência para o próximo, trouxe fé para o próximo. Por quê? Porque a nossa fé passou pelo fogo e a nossa fé foi refinada como ouro. Por exemplo, o quanto você já cresceu por intermédio de um luto, ou o quanto nós já crescemos por meio de crises conjugais, o quanto nós já crescemos por meio de crises financeiras. E na saúde,
o quanto nós podemos passar de peso, de experiência, para que outro possa aprender a suportar e permanecer no Evangelho. O quanto de bagagem nós podemos passar para quem vai constituir uma família do zero, né? O quanto nós podemos passar para um jovem para ele não se envolver com drogas, com bebidas alcoólicas, com prostituição, né? Com festas exageradas. O quanto de bagagem ministerial nós podemos passar para o próximo, porque a igreja ela continua até a volta de Cristo. O que troca são os ministros. O quanto nós podemos passar de bagagem para o próximo, né? Porque a igreja ela vai continuar. Então as nossas adversidades, enquanto nós passamos por ela, traz peso para a igreja, traz experiência, traz integridade, traz aprendizado, traz santidade, traz conselho, traz perdão, traz frutos dignos de arrependimento, e essas coisas vai produzir algo no próximo. E o apóstolo Paulo, depois que ele fala de crescimento e ele fala de alcance, agora no versículo 14 ele vai falar de resultado. Olha que ele diz: muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo nas minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha lá que trouxe para a igreja, trouxe ânimo, os irmãos tomaram ânimo, trouxe ousadia, trouxe testificação da palavra, trouxe confiança, e eles perderam o medo. O apóstolo Paulo, olha o tanto de coisa que ele enxergou, olha o tanto de coisa que ele conseguiu observar, que a tribulação, a adversidade que estava passando naquele momento serviu para a igreja de Filipos. E eu tenho certeza que as pessoas que te observam enxerga algo que estimula essas pessoas a continuar, né? Eu particularmente, quando vejo algumas situações, algumas pessoas passando, falo: meu Deus do céu, realmente é o Senhor na vida dessa pessoa. Eu preciso dessa perseverança, eu preciso permanecer assim também, porque nós espelhamos uns nos outros. Verdade. Mas tá bom, até aqui tá tudo certo, né? A gente já sabe que a gente precisa batalhar até o fim, a gente precisa lutar, né, para ter a coroa da vida, né? A gente já sabe disso, só que o problema não é saber, o problema é permanecer. Como é que nós podemos permanecer nessas adversidades e ainda continuar firme? Do versículo 12 até o versículo 14, resume essa primeira parte. Por quê? Porque nós podemos ver e observar Paulo mostrando que as tribulações que ele passou foi proveitoso, né? Porque trouxe maior proveito no Evangelho. Por conta disso, o Evangelho chegou a lugares que normalmente a palavra de Deus não chegaria. Então houve uma expansão, houve um crescimento, e nós vemos que de alguma forma as pessoas elas podem ser alcançadas através disso. E nós vemos no versículo 14 que as nossas tribulações elas podem gerar resultados no próximo. Então, como é que nós podemos passar pelos processos? Porque realmente falar é muito fácil mesmo. O problema, o difícil é passar. Vamos ver no versículo 15 até o versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo disse. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve esse versículo do 15 até o 17, ele nos mostrou pelo seu exemplo que através do sofrimento nós podemos anunciar a Cristo. Só que agora ele vai entrar num detalhe bem interessante que nós fazemos bem em atentar. Por quê? Porque ele vai começar a dizer, vai começar a falar sobre pessoas que pregam a Jesus, só que pregam Jesus por contenção, por inveja, por contenda, por rivalidade, e não pregam a Cristo puramente. Mas o que é que isso tem a ver com o sofrimento? É importante essa parte, por quê? Porque quando Paulo ele se refere a essas pessoas, ele não está falando de pessoas que são hereges, ele também não está falando que são pessoas que são ignorantes com relação ao conteúdo, né? Ele está falando de pessoas que realmente conhecem a verdade, só que são pessoas que têm motivações
erradas, né? Ou motivações corrompidas. Então é como se Paulo ele estava ligando o pisca-alerta da igreja de Filipos. Não é uma carta doutrinária, mas ele traz conselhos com relação a isso, para se atentar aos pregadores que proclamam a verdade, mas pregam a verdade do Evangelho, só que como se fosse uma competição, tipo assim, como se fosse algo partidário, né? Ao invés de buscar a glória de Deus, ao invés de pregar para ver realmente o bem-estar da igreja, pregava por contenção, né? E também queriam diminuir a influência que o apóstolo Paulo causava para a igreja de Filipos. Então era como se eles se comportassem como políticos religiosos e usavam o Evangelho de Deus como se fosse uma plataforma pelo meio do qual eles pudessem obter reconhecimento e também obter poder. Então é como se Paulo estivesse explicando assim para a igreja: olha, por meio de um contraste sobre a verdade da palavra de Deus e sobre a motivação dos homens. Então, por exemplo, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Balaão, né? Balaão, ele foi um cara que pregou, falou coisas verdades, inspirado ou sob a direção divina, mas ele era um cara que era ambíguo. Tipo assim, ele ia fazer uma coisa, mas chegava lá no momento e fazia outra. Ele alterava o seu comportamento, ele era dúbio de coração. E quando nós vamos para a época de Jesus Cristo, nós temos o sumo sacerdote na época, Caifás, né? E também os doutores da lei, que eram aqueles estudiosos, os intelectuais que realmente se debruçavam, se dedicavam, né, na interpretação rigorosa da lei de Moisés. Só que eles falavam a verdade, porém se comportavam diferentemente daquilo que ensinavam, que pregavam. Então é como se houvesse dois púlpitos em seus corações. E aqui, na época do apóstolo Paulo, era a mesma coisa. A palavra de Deus ela era pregada, só que não puramente. Só que Paulo, sabendo dessas coisas, ele traz um ensinamento muito importante para a igreja de Filipos, porque é como se ele estivesse querendo alertar a igreja que não se mede a fidelidade de um ministro, de um pregador, né, apenas por conta de um sucesso aparente, né? Porque também precisa não somente analisar o conteúdo, mas também precisa ficar esperto com relação à motivação, porque mesmo pregando a verdade, por exemplo, é possível servir ao ego. Por exemplo, sabe, a pessoa trazer um bom conteúdo e falar depois: eu prego muito, eu prego demais, olha as coisas que Deus me revela. É possível pregar a verdade e ainda por cima servir a rivalidade. Prego melhor que ele, tá vendo? Pegou o texto, nadou, morreu na praia. Eu não, eu peguei o texto, nadei e fui até o final. É possível pregar a verdade, só que com os fins de ganho, sabe? Fazer um sermão top, um sermão muito bom, produtivo, né? Mas no final do culto vender uma sementinha, tá crua, né? Sujeito um palito de dente por um valor absurdo, né? Então o conteúdo pode ser verdadeiro, mas a motivação está errada. E é justamente aí o ponto-chave, a linha tênue da queda e da permanência no meio das tribulações. Porque se as motivações elas estiverem erradas, ainda que o conteúdo que Deus nos revela seja verdadeiro, uma hora ou outra vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque ou Deus, pelo seu Espírito, pode redenunciar esse tipo de comportamento no púlpito, ou como nós vimos aqui, por intermédio do apóstolo Paulo, que estava escrevendo sobre eles, ou quando a tempestade bater com força, com ímpeto, na proa do nosso barco, nós iremos cair, nós não vamos permanecer, porque pode ocorrer de fazer a coisa certa, só que da maneira errada. Por exemplo, se eu, Jonas, não aplicar aquilo que por graça ensino, por mais graça ainda hoje estou ensinando, de nada vai valer. Por quê? Porque Deus ele examina tanto a ação como a intenção. Então quando a adversidade bater com ímpeto, com força, na proa da vida, tudo de bom que foi falado, tudo de bom que foi ensinado, deu certo, produziu efeito na vida dos outros, mas na vida do pregador, não. Por quê? Porque
a palavra ela não entrou, ficou no exterior, não desceu para o coração. Por exemplo, existem pessoas que têm talentos absurdos para pregar, para cantar, para tocar, que estão fora da igreja. Não é um julgamento e também não é um apontamento, porque Paulo diz que aquele que está em pé toma cuidado para não cair. Então, se existe a possibilidade e o risco de queda, nós precisamos ser vigilantes com relação à nossa vida. Mas hoje estão desperdiçando os seus dons, os seus talentos, ou não estão deixando de usar para Deus. Mas o que é que o apóstolo Paulo ele diz e responde com relação a esse tipo de comportamento? Olha o que ele diz no versículo 18 e 19. Ele vai falar assim, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Cristo. Paulo, quando ele denuncia esse tipo de comportamento, ele, querendo ou não, ele demonstra uma certa maturidade muito grande, muito profunda, porque falar um tipo de coisa dessa não é uma coisa fácil. E ele mostra que de qualquer forma, seja por motivos verdadeiros, seja por motivos falsos, Cristo precisa ser pregado. Só que Paulo, quando ele diz isso, ele não está dizendo de pessoas que são hereges ou pessoas que distorcem a palavra. Está dizendo de pessoas que realmente pregam conteúdo verdadeiro, só que com motivações erradas. E o interessante é que nós vemos aqui que as pessoas podem ter duas perspectivas com relação ao nosso sofrimento. E a maturidade que Paulo ele demonstra nessa parte aqui é muito impressionante. Por quê? Porque ele sabia das motivações que ele pregava o Evangelho. Ele sabia que Deus tinha levantado ele em defesa do Evangelho. E isso é muito importante, porque o que nós achamos, o que nós entendemos que porque Deus nos levantou, vai ser muito importante, porque é justamente isso que pode nos ajudar a conduzir o leme da nossa vida. E isso vai ditar se nós vamos ser vencidos pelos processos, quando eles vierem, ou vai ditar se realmente a palavra de Deus, as promessas que Ele colocou sobre as nossas vidas, está ditando a nossa vida. Então, se nós olharmos a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, do versículo 11 aí em diante, Jesus vai falar sobre diversas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo, falando todo mal contra vós. Então, estava acontecendo a mesma coisa com o apóstolo Paulo, mas ele sabia do porquê ele havia sido levantado. E é interessante que no versículo 17, Paulo ele vai dizer assim, no finalzinho do versículo, ele vai falar assim, que eles julgam acrescentar aflição às minhas prisões. Então, Paulo ele estava preso e ainda por cima ele estava sofrendo ataques morais e ainda por cima estava sofrendo ataques psicológicos. Então, como ele estava preso, o que os contenciosos eles estavam achando, os invejosos? Eles estavam achando que Paulo estava incapacitado de pregar a palavra de Deus com mais vigor. Então ele estava tentando atormentar o apóstolo Paulo emocionalmente enquanto ele estava definhando na prisão. Então queria que ele sentisse ciúme, queria que ele se sentisse inútil, queria que ele sentisse amargura, se aproveitando de um período de fragilidade. E quantas pessoas não são assim com as nossas vidas, E então ele estava querendo o quê? Tornar o peso que já estava em suas mãos, o peso daquelas correntes, em pressão psicológica. Mas o interessante de tudo isso é que Paulo, dessa parte, é que aquelas pessoas elas não estavam combatendo o evangelho que Paulo pregava, não estavam combatendo a palavra que Paulo pregava, eles estavam combatendo a pessoa do apóstolo Paulo. E se a gente for reparar, hoje em dia não mudou muita coisa não. Geralmente, os que menos fazem a obra de Deus é os que mais apontam. Tá vendo? Olha, fulano de tal entrou nos grupos, está querendo se aparecer. Olha, fulano de tal entrou nos grupos, está querendo fazer bonito com o pastor. Porque tem essa perspectiva com relação ao nosso respeito. Mas a resposta de Paulo quanto a isso, quanto aos contenciosos é muito poderosa também. Olha o que ele diz no versículo 20 até o versículo 23. Segundo a minha intensa expectação ou expectativa e esperança,
de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Notem a firmeza do apóstolo Paulo, quando ele diz isso, que a firmeza dele não estava nas perspectivas do que os outros falavam ao respeito dele, mas a firmeza dele estava, ele demonstrava intensidade com relação às convicções. Então ele sabia que quando ele estava preso, ele não estava preso porque ele estava errado, né, porque ele fez alguma coisa errada, mas ele sabia que Deus não deixaria ele confundido. Então ele estava disposto até mesmo a engrandecer a Cristo mediante essa incerteza do seu amanhã. Não sabia se ia ser absolvido, não sabia se ele ia ser solto ou seria condenado. Ele usa tudo isso para falar assim: olha, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Então ele foi até o final. Então nessa parte nós podemos notar que quando o Evangelho realmente entrou de verdade na vida e no coração do apóstolo Paulo, mudou o seu propósito de vida, mudou os seus pensamentos com relação à sua visão do mundo, ao ponto de ele querer engrandecer a Deus até mesmo por intermédio do martírio, porque ele foi intenso quando ele se entregou para Jesus. Mas não é somente o apóstolo Paulo, nós podemos ver esse tipo de comportamento quando nós ligamos nosso celular, nossa internet, em países, né, em pessoas que estão sendo perseguidas, elas também estão dando a sua própria vida por amor de Cristo. Eles retiveram realmente esse evangelho, essa palavra na verdade de tal forma que nada pode tirar essa graça deles, né? E essas pessoas também foram intensas com relação às suas convicções, com relação à sua fé em Jesus, e é justamente isso que Deus ele procura na minha e na sua vida, né? Eles foram intensos na sua busca, e esse também deve ser o nosso objetivo. Mas o que essas palavras elas serviram para a igreja de Filipenses? Porque para Paulo, depois que ele entendeu que Cristo ele deve ser anunciado de qualquer maneira, de qualquer forma, no versículo 19, ele vai falar: isso também resultará em salvação. Por exemplo, essa proclamação de Cristo dessa forma vai resultar em bem espiritual, porque Deus ele vai ser glorificado com isso, e o avanço do Evangelho vai continuar, o Evangelho vai continuar sendo avançado. E é interessante, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim para a igreja de Filipenses, no versículo 19, que, olha Filipenses, é isso que eles dizem com relação à minha vida, está longe de, de me causar tribulação, né, nas minhas prisões. Então, aqui é interessante também, que eu acho mais poderoso disso, é que mesmo que Paulo estava com essa incerteza com relação ao seu julgamento, deve ser uma sensação sombria, deve ser uma sensação horrível, ele entendeu que Deus estava no controle de tudo, e era nisso que ele se apoiava, era nisso que ele estava confiante, e é justamente nessas coisas que nós precisamos nos apoiar, é justamente em Deus que nós precisamos estar confiante, né? E é interessante que Paulo ele achou consolo, porque ele sabia que a igreja dos Filipenses orava por ele, auxiliados pelo Espírito Santo. Ele achou conforto nisso. Então, por exemplo, quando alguém pede para nós orarmos ou colocar o caderno, o nome da pessoa no caderno de oração, é porque elas ficarão consoladas através das nossas orações. Então, quando nós chegamos, né, em um amigo, quando nós chegamos aos nossos pastores pedindo uma oração, porque nós nos consolamos com isso. E aí no versículo 20, ele diz: em nada serei confundido. Então, Paulo ele não tinha motivos para se envergonhar, tanto da obra que ele fazia para Deus, tanto da obra que Deus fez na vida dele, né? Ele sabia que Deus ele não estava punindo ele através daquela adversidade que ele estava experimentando, né? Mas ele sabia que mesmo que se ocorresse a sua morte, ele abraçou o Evangelho de tal forma que ele entendeu: cara, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. O que vai acontecer comigo eu não sei, mas vou continuar glorificando o meu Deus.
né? E só nessa parte, quando Paulo diz o viver é Cristo, o morrer é lucro, cara, a gente poderia tirar outro ensino, uma outra pregação temática, textual, porque é muito profundo isso. Mas ele diz assim: mas se o viver na carne dá fruto para ele e a morte é lucro, ele diz que ele se encontrava em aperto, ele não sabia o que escolher. Ele deixa claro que partir e viver com Cristo é muito melhor, né? Porque ele sabia que ele seria liberto de todos os sofrimentos. E olha o que ele diz no versículo 24 e 25: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso, por vosso gozo e para a vossa alegria, né? Ele fala: julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, porque permanecendo vivo, ele traria alegria, ele confortaria a igreja pela fé, né? Só que o que me chamou muita atenção nessa parte é o amor que ele demonstrava pela igreja de Filipos, é o amor que um ministro demonstrou pela sua igreja. Isso é muito poderoso. A gente pergunta aos pastores: Vanderlei, um pouquinho mais de OCC ou já com Cristo aqui? Não, né? Mas imagina a mas imagina o amor que ele sentiu, né? Para falar, eu quero falar um pouquinho mais, né? Então é muito poderoso isso. Então, e a segunda coisa é que muitas pessoas, elas desejam morrer, mas não morrer por causa da sua fé, morrer por conta de Cristo, mas desejam morrer porque são tomadas pela intensa tristeza, né? Pela depressão, que não é brincadeira, pelo burnout, né? Muitos querem morrer porque olham para a crueldade do mundo, né? As coisas que a gente consegue observar, né? A maldade, realmente o pecado parece estar entrelaçado na carne humana, e muitos desejam morrer, outros desejam, até mesmo se matam por causa de amor, tomam fora de uma pessoa que achava que amava e tal, e entregaram a sua vida. Mas Paulo, Estevão e muitos hoje, eles que se encontram em países que são perseguidos, eles desejaram morrer, não porque eles estavam chamando a morte, mas porque eles abraçaram as suas convicções em Deus, em Cristo. Eles sabiam, né, que morrer e estar com Deus era uma coisa muito melhor, né? Então, para finalizar, nós sabemos que Paulo, ele sobreviveu a esse julgamento, conforme a gente vai ver nos outros temas, mas somente para explorar um pouco mais de quando ele disse que seria melhor que estar entre morrer e estar com Cristo, né? Ele fala assim, que ficar vivo e produzir frutos ele achava mais necessário. Ele sabia que se ele morresse aí e fosse para Jesus era a melhor coisa para ele, porque estaria consolado, acabou as tristezas, acabou as tribulações, acabou os momentos ruins, mas ele sabe do peso que seria a sua partida, né? Imagina uma pessoa que você se espelha aqui na igreja, né? E você fala: nossa, se essa pessoa um dia saísse da igreja seria uma perca muito grande, né? A gente pode lembrar aqui do Dori, da Celinha e até mesmo da nossa irmã Jade, né? Jadielma, é difícil, né? Mas foram percas que foram, cara, devastadoras, assim, realmente foram sentidas. Paulo poderia dizer que era melhor ele ficar vivo, era justamente por conta desse tipo de sentimento que a igreja ela iria sentir, né? Paulo não estava desejando morrer, né? Mas ele sabia que a morte significaria o fim dos seus sofrimentos e estaria unido com Cristo, né? Naquele momento. Amém? Então, glória a Deus. Hoje esse foi o nosso segundo assunto, né? Semana que vem o nosso pastor Afonso vai estar dando continuidade aí. Eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, obrigado pela visita dos irmãos, que vocês possam continuar vindo aqui e aprender mais da palavra. Bem? Paulo ao Senhor, em nome de Jesus.